Olá, sou Marcos Rodrigues. Antes de começarmos mais uma reflexão, eu quero pedir algo simples para você que está me ouvindo agora. Se essa mensagem tocar o seu coração, curta, deixa seu comentário e compartilhe, porque talvez essa palavra também possa alcançar alguém que está precisando de paz neste momento. Hoje eu quero conversar com você sobre algo que muitas pessoas sentem todos os dias: a preocupação. Muitas vezes acordamos já pensando em problemas, pensamos nas contas, pensamos no trabalho, pensamos na saúde, pensamos no que pode acontecer amanhã. E quando percebemos, o coração já está cheio de ansiedade. Mas Jesus ensinou algo muito profundo sobre isso. No Evangelho de Lucas, Jesus disse para as pessoas não viverem preocupadas com a vida, com aquilo que vão comer ou vestir. Ele ensinou que a vida é mais importante do que a comida, e o corpo é mais importante do que as roupas. Jesus queria mostrar que Deus cuida de coisas muito maiores do que imaginamos. E então ele pediu para as pessoas observarem algo muito simples da natureza: os pássaros. Jesus disse que os pássaros não plantam, não colhem e não guardam comida em armazéns. Mesmo assim, Deus alimenta cada um deles. E então Jesus fez uma pergunta muito importante: se Deus cuida dos pássaros, quanto mais Ele cuidará de nós. A Bíblia diz que temos muito mais valor do que as aves do céu. E existe outra verdade que Jesus também ensinou: por mais que alguém se preocupe o dia inteiro, isso não consegue aumentar nem um minuto da própria vida. A preocupação não resolve o problema, ela apenas cansa o coração. Hoje o mundo é muito diferente do tempo em que Jesus falou essas palavras. Naquela época não existia internet, nem tantas notícias ruins, nem tantas preocupações com trabalho, dinheiro e futuro. Mesmo assim, Jesus já ensinava que viver preocupado não é o caminho. Agora, imagine como essa mensagem é ainda mais importante para nós hoje, porque vivemos em um tempo onde as pessoas vivem correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de segurança, correndo atrás de controle sobre tudo. Mas existe algo que precisamos entender: ter necessidade não é errado. Todos nós precisamos de comida, precisamos de roupas, precisamos de um lugar para morar. O erro não está em precisar dessas coisas. O erro está em querer carregar sozinho um peso que não fomos feitos para carregar. Muitas vezes queremos controlar tudo. Queremos controlar o futuro. Queremos controlar as situações. Queremos controlar o resultado das coisas. Mas existe uma verdade simples que precisamos aceitar: existem coisas que estão fora do nosso controle. Vou contar uma pequena parábola para explicar isso. Imagine um homem segurando um saco muito pesado. Dentro desse saco estão todas as preocupações da vida. Ele caminha pela estrada cansado. Quanto mais ele caminha, mais o peso machuca seus ombros. Até que alguém se aproxima e diz: você não precisa carregar isso sozinho, eu posso ajudar. Mas o homem responde: não, eu consigo. E continua carregando o peso sozinho. Assim também muitas vezes fazemos com Deus. Ele está disposto a nos ajudar, mas continuamos tentando carregar tudo sozinhos. Jesus também falou sobre os lírios do campo. Ele disse que as flores crescem no campo sem trabalhar nem costurar roupas. Mesmo assim, Deus as veste com uma beleza maravilhosa. Se Deus cuida até das flores que nascem no campo, quanto mais Ele cuidará de nós. Porque para Deus nós somos apenas criaturas, nós somos filhos. E quando entendemos isso, algo muda dentro do coração, porque filhos confiam no Pai. Pense em uma criança pequena. Ela não acorda preocupada
com a conta de luz. Ela não se preocupa com o dinheiro da comida. Ela simplesmente vive o dia. Ela brinca, ela sorri, ela confia que os pais cuidarão dela. No Evangelho de Mateus, Jesus ensinou que devemos aprender com as crianças. Não porque elas sabem tudo, mas porque elas sabem confiar. A confiança traz paz. Quando uma pessoa entende que Deus é Pai, o coração começa a descansar. Isso significa que os problemas desaparecem, mas significa que a pessoa sabe que não está sozinha. Existe alguém maior cuidando da sua história. A Bíblia nos diz no livro de Salmo que devemos entregar nossos caminhos ao Senhor e confiar nele. Isso significa colocar nossas preocupações nas mãos de Deus. Significa dizer em oração: Senhor, eu não tenho força para resolver tudo, mas eu confio que o Senhor está cuidando da minha vida. E quando fazemos isso, algo começa a mudar dentro de nós. A ansiedade perde a força, o medo diminui e a paz começa a ocupar o espaço dentro do coração. Vou contar outra pequena parábola simples. Imagine um barco pequeno no meio de um rio. Se o barqueiro tentar remar contra a correnteza o tempo todo, ele vai se cansar rapidamente. Mas se ele aprender a confiar na direção do rio, o barco seguirá o caminho com menos esforço. Assim também acontece com nossa vida quando aprendemos a confiar em Deus. Quando paramos de lutar sozinhos contra tudo e começamos a caminhar confiando no cuidado do Pai, que a preocupação exagerada não traz solução. Ela apenas rouba nossa paz. Deus conhece cada necessidade da nossa vida. Ele sabe daquilo que precisamos antes mesmo de pedirmos. Quando aprendemos a confiar em Deus, como um filho confia no pai, o coração encontra descanso. Isso não significa viver sem responsabilidade. Significa apenas não carregar sozinho aquilo que Deus está disposto a carregar conosco. Por isso, entregue sua vida nas mãos de Deus. Confie que Ele está cuidando de você. E mesmo quando surgirem dificuldades, lembre-se que o Pai nunca abandona seus filhos. Amém.